Passamos agora à terceira declaração política, que é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e para o efeito tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ouvimos hoje pela enésima vez o Presidente da EDP negar a existência de rendas excessivas no setor elétrico, como se ainda fosse esse o debate. 2004. Parecer da ERSE ao Decreto-Lei do Governo de Durão Barroso previa impactos negativos nos preços e quantificavam o sobrecusto futuro para além da rentabilidade prevista. 2012. Estudo encomendado pelo Governo PSD-CDS, Secretário de Estado Henrique Gomes, ao Cambridge Associates, que situava a cobrança excessiva acima dos 2 mil milhões de euros. 2013. Recomendação da Autoridade da Concorrência ao Governo de Passos Coelho para a revisão do SCMEC, com o intuito, estou a citar, de eliminar os efeitos negativos sobre a concorrência e lesivos dos interesses dos consumidores. 2017. A ERSE volta a reconhecer que os SCMEC possibilitaram a passagem para um quadro menos exigente para os detentores de centros eletroprodutores do que aquele regime anterior, o do SCAI, com um acréscimo de custo que se estima em cerca de 510 milhões de euros. Na própria esfera política, está reconhecida e diagnosticada há muito a existência destas rendas excessivas. Basta ver a resolução aprovada pela Assembleia da República em 2017, com o voto de todos os partidos e a abstenção do PSD, em que é reconhecido que o Governo deve tomar as iniciativas necessárias à eliminação das rendas excessivas no setor elétrico, em particular no SCMEC. É, portanto, um consenso consistente. Há rendas excessivas e só na passagem do SCAI para o SCMEC ultrapassam os 500 milhões de euros cobrados a mais aos consumidores, números da reguladora. A Constituição como arguido de Manuel Pinho, Ministro da Economia do Governo esfiado por José Sócrates, num caso de favorecimento à EDP, criou justificada apreensão pública, agravada por informações mais recentes quanto ao recebimento irregular de pagamentos do Banco Espírito Santo. A corrupção mina a democracia. Torna-se insuportável a suspeita da existência de um esquema de mesada a quem devia decidir exclusivamente em função do interesse público. Estas suspeitas de corrupção serão investigadas em sede judicial, mas o Parlamento tem o dever de averiguar todos os factos e responsabilidades políticas na constituição de rendas excessivas no sistema elétrico e o ex-ministro Manuel Pinho teve um papel importante neste processo. É por isso que a Comissão Parlamentar de Inquérito, agora proposta pelo Bloco de Esquerda, inclui no seu objeto a averiguação da existência de corrupção em titulares de cargos políticos com poder na definição destas rendas excessivas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal é o detentor de tristes recordes nos preços da eletricidade em termos europeus, que vão a par com os altos índices de pobreza energética e taxas de mortalidade por frio. Mas há outro recorde que distingue o nosso país. É a intensidade com que funciona a porta giratória entre a política e os negócios, levando e trazendo protagonistas de governos e das altas hierarquias das empresas. Só essa promiscuidade é que pode explicar que se tenham mantido por tantos anos abusos tão grandes e com tão graves consequências económicas e sociais. Desde 2007, os SCMEC representam 2.500 milhões de euros a cargo dos consumidores de eletricidade. Segundo a Autoridade da Concorrência, esta renda garantiu, entre 2009 e 2012, 1/3 dos lucros da EDP antes de impostos. A quem se interroga sobre a amplitude do objeto desta comissão de inquérito, as rendas no setor elétrico, respondemos com uma máxima célebre atribuída à fonte do caso Watergate. Follow the money. Sigam o rastro do dinheiro. Quem ganhou com as decisões tomadas? Quando e quem as tomou? Em que se baseou? Como decidiu? E, por fim, claro, por que decidiu dar tantos milhões a ganhar? O país precisa de um escrutínio completo, não apenas dos processos do SCMEC, mas de todas as rendas abusivas que se foram instalando na conta da luz. Não vale a pena esconder o sol com uma peneira, neste caso, com apenas um ministro. Com ou sem corrupção, um esquema tão poderoso, tão milionário, tão complexo, de roubo aos consumidores por via da fatura elétrica, só pôde instalar-se e manter-se por ter leis feitas à medida,
em processos de decisão marcados pela promiscuidade entre governos e negócios. É esse esquema que a comissão de inquérito agora proposta pelo Bloco de Esquerda sobre as rendas da energia deve conseguir desmascarar. Muito obrigado. O Sr. Deputado tem